E aí, tudo certo? Nessa aula a gente vai fazer o personagem pular. Isso vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Por quê, né? Porque o nosso personagem aqui, ele não tem um behavior de plataforma, né? A gente vai colocar nele isso aqui. A gente ainda vai ter que fazer alteração. E o plano dele é totalmente diferente de um jogo de plataforma, né? Porque o jogo de plataforma, eles têm os sólidos embaixo, que tu pula e pousa nos sólidos. Então a gente tem que fazer um esquema completamente diferente para fazer o personagem pular e pousar, usando o behavior de H-Direction e de Platform também. E também outra coisa é que eu vou querer fazer um esquema parecido com jogos beat'em up, que eles fazem que se tu pular parado, ou apertando pra cima e pra baixo, tu pula parado, né? Tu pula na posição que tu tá e tu não pode apertar pros lados. E se tu pular pra alguma direção, tu vai ficar naquela direção até tu pousar. Então eu vou fazer dessa forma aí pra ficar direitinho com os jogos que eu vi aqui, com Final Fight mais especificamente. Vamos começar então. Primeiro de tudo, vamos colocar as animações do personagem. Vai ser a animação de Jump Idle, que é o pulo parado, pulo no lugar. Vou pegar aqui, aqui o Jump Idle, onde é que tá? Beleza. Colocar ponto de origem no chão. Na verdade, deixa para colocar no chão depois, tá? Mas é importante colocar aqui o polígono de colisão, colocar no Bounding Box. A gente vai dar uma ajeitada nisso mais pra frente, quando tiver colisão e tudo. Mas por enquanto é assim. E agora o Jump Walk, que é o pulo enquanto ele está andando para algum dos lados. Isso é uma animação, então a gente importa os frames aqui com Animation Frames, Import Frames from Files. E aqui o Jump Side, eu coloquei, isso aqui é Jump Walk, tá? E tu pega os dois frames e tá aí os dois frames. Agora a gente vai colocar no Jump Walk aqui Speed 10, sem loopar. Só que o último frame a gente coloca com Speed 200. Por quê? Porque daquele esquema que a gente fez, se tá a animação a todo momento pro estado do personagem, isso faz com que o personagem, todas as animações fiquem em loop. Então animações que não são em loop, a gente tem que colocar o último frame muito lento para acabar. Porque daí vai ficar no último frame até então ele trocar de animação. Então é tranquilo para fazer assim. E agora vamos colocar o ponto de origem no chão. E aplicar em todas as animações. E fechou, beleza. Então agora vamos programar esse sistema aí. Aqui no Input Teclado Gamepad, vamos colocar um grupo para ser o caminhar. Daí a gente coloca quem a gente já programou naquele grupo. E a gente cria um novo grupo aqui para ser o pular, que vai ser o grupo dos pulos tudo. Então a gente coloca isso aqui para cima. E vamos focar nisso aqui agora, beleza? Nesse aqui a gente vai precisar de uma variável de distância nova, que vai ser o noar, que vai ser um booleano. Essa variável vai analisar se o personagem está no ar ou não, para saber se ele pode pular, né, para ele não ficar dando vários pulos no ar. Beleza? E também para outras coisas aqui que vocês já vão ver. Então vamos apertar S aqui e vamos no teclado, OnKey Pressed. Vou colocar se apertar Z, ele vai pular. Então quando a tecla Z for apertada. Então agora ele vai analisar, apertar S novamente para criar um subevento. Vamos ver se o personagem já está no ar. Então booleano, se a variável no ar é falsa. Porque agora a gente vai colocar a variável, uma ação ali na variável, coloca o booleano da variável no ar para verdadeiro. Então se o no ar for falso, a gente coloca verdadeiro. E fazendo isso, ele não vai poder apertar Z de novo para dar outro pulo, né? Beleza. Então agora a gente vai apertar S e vamos agora analisar as várias maneiras que o personagem pode pular. Então, primeiro vai ser personagem is moving e is not moving. Isso aqui é para esse personagem estar completamente parado. Então, agora a gente aperta S e vamos ver no... Opa, na verdade é nesse aqui, né? A gente aperta S e vem no keyboard, key is down, e ver se a direita está pressionada para fazer o pulo para a direção da direita. E agora outra comparação para ver se a esquerda está pressionada. Beleza? E agora a última comparação é a seguinte. A gente quer apertar Y aqui para transformar no bloco de ou, a gente quer saber se para cima ou para baixo está sendo pressionado, mas com outra condição. Aperta B aqui para criar um evento vazio e copia essa condição para cá e essa aqui também para cá e aperta I nas duas. Então a gente quer saber primeiro se ele não está se movendo, se ele está completamente parado sem apertar nenhuma tecla, se ele está se movendo para a direita, somente para a esquerda, ou você está andando para cima ou para baixo sem apertar algum direcional. Então ele não tá andando diagonal, ele está andando só para cima ou só para baixo, entenderam? E isso aqui vai fazer ele pular parado também, tá bom? Então o que a gente vai fazer para ele pular? A gente vai criar isso em funções para ficar mais tranquilo, para a gente só chamar a função e fazer a ação que precisa ser feita. Então vamos criar aqui um novo objeto de função, function. E agora a gente vai vir aqui no personagem isNotMoving e chamar a função que a gente vai criar ainda, que é a função pulo parado. Pulo, underline, parado. A gente copia isso daqui e coloca aqui também, que vai ser a mesma coisa, tá?
A gente agora coloca aqui uma outra função, que vai ser o pulo movendo, com um parâmetro adicional de D, que é para direita, tá bom? Já vou entender isso daí, tá bom? Agora a gente copia para cá, o left arrow, opa, esqueci de copiar, e aqui vai ser E, tá? Se for para left, é E de esquerda, tá bom? Então, olha só, a gente já fez aqui ele comparar como é que o personagem está se movendo quando ele aperta o Z, né, o botão de pulo, e a gente quer saber, então, agora, o que vai acontecer em cada uma dessas funções, tá bom? Então, vamos lá, vamos criar as funções primeiro. A função nova, vamos fazer primeiro a função do pulo parado, que é mais simples, de certa forma. Para essa função, a gente vai ter que criar agora no personagem o behavior de plataforma. Então, vou colocar nele aqui o behavior de platform. E agitar os parâmetros desse behavior. O max speed vai ser 0, aceleração 0, jump strength pode ser 0 também. E o que mais importa para nós aqui é a gravidade e o fall speed. Então, a gente coloca aqui 500 e 400. E agora o double jump disabled, default controls no e initial state disabled também, tá bom? A gente vai habilitar somente na hora do pulo, para ele fazer o pulo. Então, beleza. Aqui, na função pulo parado, é o pulo sem se mover, né? Então, a gente vai apertar add action aqui e vamos fazer o pulo funcionar. Então, a gente vai colocar primeiro o estado do personagem em jump idle, para fazer ele pular parado, né? A gente vai colocar uma nova ação aqui do personagem, que vai ser do platform. A gente vai habilitar o plataforma. E a gente vai colocar agora no personagem também, ele fazer ele pular. E a gente vai fazer isso setando o vetor y, aqui no platform. Set vector y para menos 200. Essa vai ser a altura do pulo dele. Por que vetor y e não simulate control pressing jump? Porque o pressing jump só funciona caso tu esteja pisando num sólido. E no nosso caso aqui a gente não está. Seria como se estivesse pulando no ar novamente, tá? Então a gente vai colocar com o vetor y que ele vai ir para cima normalmente, beleza? E bom, isso não vai impedir que ele se mova, né? Então, para a gente impedir dele se mover, a gente vai ter que colocar uma ação aqui do personagem para saber se a variável booleana no ar é falsa. Então, isso aqui tudo só funciona caso ele não esteja no ar, tá bom? Daí ele vai poder apertar as teclas e se mover enquanto estiver no ar. O behavior h direction, a gente não vai bloquear ele. Só que a gente vai bloquear esse evento aqui, esses eventos todos aqui que vão fazer ele se mover, tá? Certo, então agora o pulo parado ele está funcionando. Bom, então para o pulo parado é basicamente isso, vamos ver como é que ficou, que vai ter muito problema em relação a isso ainda. Mas vamos lá, apertar Z. 3 coisas aconteceram aí. Primeiro, ele não mudou a animação para o Jump Idle. Ele esbarrou aqui em cima, acho que vocês sacaram por quê, e ele caiu aqui embaixo e está travado. Bom, o primeiro motivo dele não trocar a animação para o Jump Idle é porque a gente está impedindo, ele vai mudar para Idle automaticamente por causa disso aqui. Porque o H Direction não estando se movendo, ele vai colocar para Idle de qualquer forma. Então aqui também tem que ter a condição, né, de personagem booleano no ar é falso. Então se ele não estiver no ar, ele pode mudar a animação para isso aqui, mas se ele estiver no ar, ele não pode. Outra coisa é que ele foi bloqueado por esse limite aqui em cima que a gente colocou, né? Porque ele não pode se mover e não pode passar desse limite aqui. Porque aqui já é calçado, ele não pode ir subindo, né? Então, a gente tem que colocar que esse limite só não existe se ele não estiver pulando. Quer dizer, só não existe se ele estiver pulando. Então a gente coloca uma condição nova aqui apertando o C do personagem booleano no ar é falso. Então agora, olha só, a gente pode dar um pulo aqui, troca a animação e ele passa do limite, só que ele ainda está travando aqui no chão. Isso é porque um pulo acaba quando ele pisa no chão, né? E ele pisa no chão, geralmente tem um sólido no chão, né? Só que no nosso caso é com o H Direction, né? O personagem está se movendo normalmente. A gente não vai colocar um sólido embaixo dele, né? Ele não tem um chão sólido que ele está pisando, como o behavior plataforma precisa. Então a gente tem que fazer um outro esquema para fazer o personagem pousar, tá bom? Esse esquema vai ser o seguinte. A gente vai criar uma nova variável aqui no personagem, instance variable, que vai ser a sombra. A gente vai meio que dizer onde é que está a sombra dele, tá? Então vai ser de número e começa como 0. Aqui no grupo pular, a gente vai apertar S e vamos comparar o seguinte, personagem booleano no ar e saber se ele não está no ar. Se ele não estiver no ar, a gente vai fazer o seguinte, adicionação aqui do personagem, seta o valor de sombra para personagem.y. Então, olha só, essa sombra ela vai ser sempre o valor do y do personagem, exceto quando ele está pulando. Então, o que isso quer dizer? A gente está se movendo por aqui, né? Então, vamos dizer, a gente parou aqui com y 136. Daí eu pulei.
Ah, então ele pulou, subiu e desceu. Eu quero que ele pouse novamente na posição que ele estava antes dele pular. E essa variável ela vai estar gravando sempre o valor do y dele, né? Vai estar gravando sempre a posição da sombra dele, enquanto ele não estiver pulando. Então o que a gente tem que fazer é fazer com que quando ele pousar aqui, quando ele pousar no y dele, de antes de saltar, ele vai parar de pular. Entenderam? Porque é como se o chão estivesse naquela parte ali, né? A gente vai estar sempre mudando esse valor para ali. Só deixa eu fazer uma demonstração aqui rápida. Olha só, aqui do personagem. Olha só, tá aqui a variável, onde é que tá? Sombra. Olha só, eu tô me movendo e a sombra tá mudando. Só mudando o meu y, né? Quando eu mudo, o y muda. Olha só, daí agora, sou 130, eu vou pular. Ele não muda mais, porque eu tô com a variável no ar ativada. Então eu tenho que fazer com que quando ele chegar no 130 de novo, caindo, ele vai ter que parar de pular, tá bom? Vai ter que desativar o no ar, vai ter que voltar a andar normalmente, porque é como se ali tivesse o chão, tá bom? Isso aí, espero que faça mais sentido quando estiver pronto. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Para comparar isso, a gente tem que fazer o seguinte. Apertar S, Sistema, Is Between Values. Eu quero saber se o personagem.y ele está na posição personagem.sombra menos 2. Pode estar com um espacinho aqui, é melhor, né? E personagem.sombra mais 2. E também, copiei essa condição aqui e ver se ele está no ar. Isso é dizer o quê? Eu quero saber se ele está no ar e ele está na posição que eu gravei da sombra, né? Que é a posição que grava enquanto ele não está no ar. Que seria o chão para ele pousar, né? E menos 2 e mais 2, por quê? Porque se eu colocasse, se o personagem.y é igual o personagem.sombra, isso nunca ia dar certo. Ia cair, o personagem ia cair muitas vezes, porque o y dele ele raramente vai ser igual à posição. Ele nunca vai ser números exatos, né? Então eu coloco esse menos 2 e mais 2 para ser uma margem de erro. Ele pode ser essa posição aqui, menos 2 pixels mais 2 pixels, sabe? Para garantir. Isso vai ser o ideal para fazer o sistema funcionar. Porque se eu quisesse o número exato, ele ia passar muitas vezes do número e não ia dar certo o pouso dele, tá bom? E para ele pousar vai ser o seguinte. A gente tem que primeiro desabilitar a plataforma, né? Então a gente desabilita a plataforma. A gente coloca o personagem, o estado dele, para nada. Para que ele pare de tocar a animação de salto. E também colocar o personagem no ar. Setar o booleano dele de no ar para falso novamente. E vamos ver como é que isso funcionou. Vamos lá. Debug layout, para a gente poder ver a variável sombra em funcionamento. Olha só. 158, ó. Pulei, pousei. Tu vê que ele muda um pouco o y dele. Só que é tão pouco pixel que tu nem percebe, tá? Então esse valor aqui vai salvar sempre que ele não estiver pulando. E assim que ele pular, eu quero que ele esteja nessa posição de antes de dar o salto para ser o pouso certinho dele, né? Porque ele pulou e essa é a posição do chão que ele estaria, né? Então vamos lá. Pulou, pousou. Pulou, pousou. Beleza? Ótimo. Então agora isso aí fechou. Agora a gente tem que fazer realmente o pulo para o lado, né? Então agora vamos copiar isso aqui e vai ser o pulo se movendo. O pulo movendo vai ter uma nova variável, que é importante, tá? Que vai ser a variável da direção que ele está indo. Então vamos ver no ar, underline dir, que é a direção que ele está se movendo no ar. Beleza? Então agora o pulo movendo, eu passei aqui com o pulo movendo um parâmetro, né? Direita e esquerda. Isso aqui é realmente diferente aqui na direita e na esquerda, para eu saber para que direção ele está se movendo para fazer o jogo fazer isso com o personagem, né? Então se o for D, ele tem que se mover para a direita, e se for D, mover para a esquerda. Então tá, vamos colocar aqui no pulo movendo, setar o estado para jump walk. E aqui no personagem, a gente vai colocar o valor da variável noardir para function.parem 0. E esse aqui é realmente recolher o valor do parâmetro que eu coloquei ali, né? Então, no caso, se ele pular para a direita, ele vai colocar o valor D, nesse aqui que eu peço o function.parem 0. E aqui vai ser o E no function parem 0. E é parem 0 por quê? Porque 0 é o primeiro, né? Se tivesse mais parâmetros aqui, seria o 1, o 2, o 3, ó, parâmetro 0. Então eu realmente peço para colocar aquele valor ali do parâmetro 0 na variável. E bom, para ele se mover com isso, eu tenho que fazer o seguinte. Apertar S aqui. Personagem, vamos comparar agora a direção dele, né? Noardir, se for igual a D. Se for igual a D, a gente vai fazer com que o personagem simulate control, pressing right. E se a direção for E,
a gente vai colocar Simulate Control Pressing Left. Mas sim, isso aqui não está considerando que esteja só pulando. Então aqui quando ele pousa, é importante também que a gente coloque o valor de NoRD de volta para nada. Então NoRD a gente coloca para nada. Então assim que ele pousar, ele zera tudo mesmo, tá? Então vamos ver se deu certo isso aqui. Ó, primeiro, pula parado. Pula e pousa certinho na posição que ele estava. Pula para o lado. Pula e pousa certinho também. Bom, o pouso do personagem pode ser feito de outras formas, né? Uma outra sugestão também é fazer um objeto que fica embaixo do jogador, seguindo ele e a posição Y dele, enquanto ele não estiver no ar. Né? Basicamente a mesma coisa que eu fiz, só que eu fiz em uma forma de variável. E quando o personagem colidir com essa coisa que está no chão dele, que não segue ele quando ele pula, quando ele colidir com ela enquanto ele estiver no ar, quer dizer que ele está pousando. Então tu pode fazer isso também para verificar o pouso do personagem. Só que eu resolvi fazer assim e eu achei que deu certo, tá bom? Bom, então se você quiser o arquivo CapX para essa aula ou só quiser apoiar o canal mesmo, considere apoiar o canal no Apoia-se. Se tu apoiar com R$7 ou mais, tu vai ganhar o arquivo CapX, uma pasta com arquivo CapX, incluindo esse para baixar. Caso não seja inscrito ainda, se inscreva no canal para receber o vídeo novo quando eu lançar. E clique no sininho e ative a notificação para receber de certeza os vídeos. Curta a página no Facebook e bota para seguir a página que você recebe notificação de quando eu postar alguma coisa lá também. Deixa um like no vídeo, comenta a sua opinião e até a próxima.